Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal com Luísa Medeiros, doutora e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Prodema. Bem-vinda, Luísa! Obrigada. E a gente vai falar sobre divulgação científica nesse vídeo, vamos falar sobre o porquê que a divulgação poderia ser melhor, como ela poderia ser e todas as perspectivas relacionadas a esse contexto, como é a relação da universidade com a comunidade, como a gente pode mudar esse cenário. A Luísa, pelo que eu entendi, respira academia, né? Tá procurando textos para escrever artigos, materiais, se relaciona, fez um doutorado, tá para fazer um pós-doc. O que eu vejo é assim, existe uma dificuldade de compreensão do que é divulgação científica. A divulgação científica se dá dentro dos parâmetros normais, né? Então, revista acadêmica, mas ela também acontece através dos sites de notícia, através dos projetos de extensão, através da aula mesmo, do ensino acadêmico. Então a universidade tem diversas ferramentas para isso, não é? Isso, é até importante você tocar nesse assunto, né, assim, nessa pauta que não está só dentro das revistas, a divulgação científica, né? Inclusive os jornalistas, por exemplo, eles fazem muita divulgação científica, né? Eles conseguem, o que seria a divulgação científica? Traduzir o que a gente está fazendo lá dentro dos laboratórios, né, as nossas pesquisas, e traduzir isso para uma linguagem acessível, que as pessoas elas possam entender, né? Então, que nada é um bicho de sete cabeças, não. O problema é da forma com que a gente vai passar isso para as pessoas, né? Então, às vezes a gente fica muito preso realmente a revistas científicas, né? Os periódicos e tudo mais, mas a gente encontra ciência fora disso também, né? E uma ciência muito mais palatável. É importante porque, na real, uma sociedade educada é aquela sociedade que consegue discutir diferentes temas, Exato. temáticas. Mas ela só consegue fazer isso através de um conteúdo que ela já tenha sido iniciada anteriormente. Daí a educação formal, mas também que seja do interesse dessa população, Sim. que esteja ao alcance dessa população. Uhum. Por outro lado, eu não acho que a academia tem tanto sucesso na divulgação. Eu tenho uma empresa de tradução, a gente já traduziu ali mais de 1.000 artigos científicos e nesses anos de operação, eu tive em diferentes revistas eu tive poucos resultados de clientes que disseram assim, poxa, meu artigo está sendo muito citado, meu artigo foi muito lido, porque é uma coisa muito de nicho. E é uma coisa do sistema, né? O sistema acadêmico, o sistema de você ser um bom pesquisador é você publicar em revista A, é você ser reconhecido dentro do seu nicho, pelos seus parceiros e outras pessoas da sua mesma área de ciência. E o que acontece? Quando você faz algo fora desse universo, você não ganha pontuação, você não ganha reconhecimento, as pessoas do seu nicho não valorizam isso, né? E mesmo dentro da academia, na academia, na universidade em si, eu trabalhei com um professor de geologia que ele gostava dessa questão de lidar com a comunidade. Então ele trabalhava com um geólogo, com um ecólogo, com um turismólogo e sempre ele tinha um projeto de extensão voltado para a comunidade. E as pessoas ao redor dele, os outros professores, muitas vezes não viam isso como geologia, não viam isso como ciência. E por que não? Por que não unir o conhecimento científico à realidade da comunidade? Dar esse conhecimento de uma forma que a comunidade entenda e utilize no seu dia a dia, né? Enriqueça, entenda os problemas relacionados ao ambiente em que ela vive. Então é uma questão bem do universo da ciência em si, né? Eu acho uma questão fundamental. Assim, eu tive a sorte, digamos assim, de ter entrado numa base de pesquisa na UFRN desde a minha graduação lá, né? Eu sou bióloga e eu tive a sorte de ter esbarrado com uma professora que tinha outra visão, né? Uma professora que tinha a visão de divulgar o que ela fazia. Porque para as pessoas elas poderem entender o seu contexto de vida, elas precisam entender o que está se passando, a dinâmica daquele ambiente. A gente trabalhava com questão de qualidade de água. Então, tudo que a gente fazia, todos os resultados que cientificamente estávamos lá no laboratório, coletávamos a água, porque aquelas pessoas ali, a gente fazia isso na região do Seridó, né, no sertão. Então, a gente chegava lá,
com aqueles carros da UFRN, com aqueles aparatos, ia ali na canoa, ia entrava e pegava água, as pessoas ficavam, o que é que esse povo está fazendo aqui? Essas pessoas, elas precisam saber o que é que a gente está fazendo ali. Falta um reconhecimento da comunidade, uma compreensão da comunidade de quem é que faz ciência no Brasil. Exato. Então, assim, a gente fazia isso sempre, tem os projetos de extensão, para a gente fazer o retorno para a comunidade, porque essa também é uma das funções da universidade. Sim. Aí o que acontece? Não existe, assim, os professores às vezes, como a Mari falou, né? Tem professor que pode achar que isso é menos, porque fica só ali, vou publicar na A1, vou publicar na revista 2, na revista top, mas falta esse cuidado. Aí o que acontece? As pessoas da sociedade, elas acabam não sabendo o que nós estamos fazendo dentro da universidade. E a gente percebeu, né, que esse ano, por exemplo, existiam muitos ataques às universidades, que universidade é isso, que universidade é aquilo, né, que estão fazendo isso e outras coisas mais. Por quê? Isso é um afastamento que existe da universidade com a sociedade, né, que hoje em dia a universidade não está dialogando com a sociedade. E ela dialoga através da divulgação científica, mostrando o que é que a gente faz. Um exemplo rapidinho, por exemplo, quando a gente ia nesses açudes, nesses rios, eles estavam totalmente verdes, né? E as pessoas ali, a gente fazia trabalho em escolas, né, que estavam ali próximos àqueles reservatórios, e as pessoas viviam a vida delas, professores e alunos, olhando para aquele reservatório verde e não sabia por que estava verde. Aí o menino disse, é aquele açude verde, eu sopro aquela água, eu nunca esqueci disso, eu sopro aquela água e boto para dentro. Né? Então, mas o que é que tem naquela água? A gente vai explicar. Aquilo é um fenômeno de eutrofização, são cianobactérias, elas podem ter toxinas. Então, é você da universidade poder traduzir o que você está fazendo, né, as suas pesquisas para essa comunidade. E é primordial. Claro, primordial. E a importância das pessoas compreenderem os fenômenos que não são tão acessíveis. A gente vive uma era da informação e é muito acessível a informação na internet, só que ainda não há as informações contextualizadas. Então, a gente tem as informações através de grandes portais que falam de uma maneira nacional, de problemas globais, mas discutir e colocar na rede problemas locais ainda não são uma prática. Eu acho que existem alguns problemas, assim. Existe o problema da comunidade científica compreender que o papel dela vai além do ensino e pesquisa, a extensão. Perfeito. Porque o papel da universidade é pesquisa, ensino e extensão. E a gente tem também a dificuldade, essa onda que eu sinto, pelo menos, de ignorância, que a gente tem se explicitado nos últimos meses, de não se compreender quem é que faz ciência no Brasil, a importância de se fazer ciência no Brasil, porque, queira ou não queira, são justamente as universidades, em sua gigantesca maioria, as públicas, que fazem pesquisa Exato. No Brasil. E a gente eu vi pelo menos, me deparei com notícias esse ano, né, de pessoas dizendo que não existia pesquisas efetivas em universidades públicas, né? Assim, minha vivência aqui na UFRN exato, né? E a sociedade acredita, porque não tem, a sociedade parte, né, da sociedade acredita. A grande maioria porque não tem acesso aos resultados, ao que a universidade está fazendo. E eu vivi isso pessoalmente. Nessas últimas ondas de ataque à universidade, eu tive uma discussão com um familiar meu que dizia que os cientistas da universidade viviam de oba-oba, porque iam viajar para fora, para outro país, para apresentar os resultados e não trabalhava. Aí eu, cara, você sabe que eu tô na universidade já há muito tempo, tu sabe da minha rotina, tu sabe o quanto... Tu acha que eu tô às 10 horas da noite na sexta-feira na universidade fazendo o quê? Né? E a pessoa mesmo assim insistindo que a universidade, os alunos não estudam, que na universidade os cientistas vivem viajando de oba-oba e não tem trabalho. Eu digo, você sabe o quanto de trabalho essa pessoa teve até ela poder apresentar isso lá fora, e que se ela tá indo lá fora é porque as pessoas consideram o trabalho dela interessante e importante, a ponto de querer que ela viaje para outro continente. Então as pessoas não sabem do quanto relação você tem que fazer para ter um resultado, para analisar esses dados. Quantas vezes você passa a noite em claro mas analisando. Eu tenho a impressão assim, Mari, que grande parte da culpa é da própria é universidade que se tornou uma espécie de elite. É da ausência da divulgação científica. Mas não eu tô só a ausência isso. da divulgação científica, é o profissional universitário
se achar, ou sim, quem viveu a academia e vive, quem fez uma graduação em escola pública, universidade pública, eu tô acima do bem e do mal, eu sou bom demais. Existe. Isso. É uma coisa muito arraigada isso. E ou se muda ou se perde a universidade. Não, mas o que eu tô dizendo é assim, que infelizmente a nossa realidade não é isso que tá sendo pregada, principalmente esse ano, de que a gente só tá lá fazendo balbúrdia. Na verdade, a gente trabalha muito, só que a gente tem que mostrar isso. Ó, gente, ó a rotina de um cientista. Exato. E hoje tá até mais fácil de mostrar, porque eu fiquei bem feliz em ver isso, que eu vi vários laboratórios, né, da UFRN, com perfis no Instagram. Né? Teve um up aí. Exatamente. Muito legal. Os pets também, né? Os grupos mais jovens, tipo Pet, PIBIDs. Exato. Assumiram a ideia de ter rede social. O Procem da Universidade Federal também agora tem uma rede social. Isso. E é importante não só, assim, para divulgar, para as pessoas verem, né, o que está fazendo e também porque eu acho que a universidade é pesquisa, ensino e extensão, como você falou, e a extensão às vezes é muito mal vista por alguns professores que só querem ficar na parte de pesquisa, às vezes o ensino mais ou menos, né? E a extensão ela fica muito comprometida, mas é importantíssima a extensão. Então, eu fui assim formada nessa perspectiva. Tudo que eu fizer, eu vou querer dar um retorno. Porque tem que ter, né? E, assim, por exemplo, um site que a minha orientadora, nessa base de pesquisa que ela tem, ela coloca lá os artigos científicos, né? Mas ela coloca também as cartilhas que ela faz, né? Tem livrinho de cordel para chegar lá no interior, onde é que seja, e mostrar que assim, a ciência ela pode ser também lúdica, né? Tem os jogos didáticos que estão lá para os professores que quiserem baixar os jogos, os tabuleiros, as pranchas didáticas com aqueles organismos, micro-organismos que a gente tira lá da água. Então tá tudo lá. Então isso é importante também para a formação continuada, né, dos professores, eles terem um material, terem um acervo. Então fazer uma aula diferente, você tem um material que se relacione, a importância de transformar o espaço, porque quando você produz um jogo, só que isso tem que ser acessível, né? Não adianta tu jogar única e exclusivamente num artigo científico ou numa revista que não está dentro da circulação, que ele não vai ser lido e não vai ser visto. A importância de ter um blog. Porque eu acho que uma reflexão importante que a gente tem que ter é quais são os caminhos, além desses tradicionais, que fazem com que a população tenha acesso à informação. A gente tem alguns experimentos importantes que já acontecem dentro das universidades, né? Rádio universitária, TV universitária. Cursinho, né? Pré-vestibular. Tem os próprios projetos de extensão, o PIBID, que estão na escola, né? Atuando, tentando desenvolver novas estratégias de ensino e também aplicando intervenções nas escolas. Mas o caso, né, da televisão e a questão da rádio, né, mas a questão também é tentar manter essa inovação e seguir as tendências, né, porque tem uma hora que a televisão vai ficar um pouco obsoleta, isso, né, exato. E tentar sempre se renovar. Tu falou dos perfis, eu acho maneiro, então tu tem os perfis de Instagram, de Facebook que vão tendo. Tem os blogs, né? Quando eu falo para colegas meus, uma professora que foi minha orientadora, inclusive, eu falei, o Demonstre hoje atinge 2 milhões de pessoas únicas, 4 milhões de views, mês. E daí ela falou, é? Eu falei, E daí ela falou, poxa, o meu artigo foi lido 8 vezes, que ela tem um acesso. Porque então assim, você gente tem que... O grande desafio é a gente parar de falar para nós mesmos, sabe? A gente tem que extrapolar isso, sair da caixinha, sair da bolha e tentar, assim, né, com as inovações tecnológicas e tudo mais, a gente romper essas barreiras. E na academia mesmo, a gente tá tão condicionado, academia até na graduação que eu falo mesmo, a gente tá tão condicionado a falar só em linguagem técnica, quando os alunos estão nas disciplinas que têm que apresentar os trabalhos, ele fala a nível de universidade, que quando eu tive a experiência em anatomia, de ter que pegar o conteúdo de anatomia e transformar para o conteúdo de ensino fundamental, era um desafio, porque a gente tinha um monte de nome técnico, a gente tinha que deixar o conhecimento um pouco mais simples, mas não podia deixar de dar o conteúdo. Então era um quebra-cabeça que a gente tinha que fazer, porque não era algo orgânico pra gente. A gente estava condicionado a falar um monte de termo técnico lá de anatomia e entender que as pessoas que estavam ali já sabiam. Mas aquela pessoa que está no ensino fundamental, que precisa aprender sobre o corpo humano, ela precisa entender esse tipo de conhecimento e é um desafio para o docente traduzir isso.
né? Não só na questão do cientista para a comunidade, mas o próprio docente de traduzir. Muitas vezes nos livros didáticos, como a gente aprendeu, né, Luiz, em instrumentação, às vezes elas acabam simplificando, às vezes até distorcendo o conceito para deixar mais palatável, e não é necessário isso. Você tem a capacidade de traduzir o conhecimento científico para que as pessoas entendam. Eu estava lembrando de uma história engraçada, que foi quando a gente estava coletando água, há muitos anos isso, na região do sertão, né? Aí fui eu, aí tinha um técnico da UFRN, que ele dirigia pra gente também, maravilhoso ele, e tinha uma cientista, né, do meu lado. E a gente tava lá coletando água e chegaram os moradores que moravam ali na beira do reservatório, né? Aí foi perguntar pra ela, o que é que vocês veem nessa água? O que é que vocês querem ver? Aí ela, a gente quer ver bactérias coliformes, que são bactérias gram-negativas, que elas não sei o quê, nananã. Aí o técnico que tava com a gente, né, o motorista, ele olhou assim e fez, quer ver se tem esgoto na água? É isso. Então, assim... Ele conseguiu traduzir de uma maneira bem instantânea e certeira o que é que a gente queria ver, né? Se a gente quer ver o grau de contaminação, a gente quer ver o que? Esgoto. Pronto, a palavra foi essa. Enquanto ela tava lá, não estava entendendo nada. E ele, com a palavra, sintetizou o que ela estava falando. Então, essa é o objetivo. É o que a gente tem que trabalhar para isso, né? Por outro lado, quando a gente pensa em divulgação científica, a gente tem... eu acho que até o Barema é o que define os pontos que um professor tem para fazer um concurso, para conseguir melhorar o ranqueamento dele em uma universidade, que já otimizou muito a função de publicar, né? Pelo menos tu não ensina simplesmente. Tu ensina e tem que produzir algo, Sim. Tem que criar registros e etc. Há pouco tempo a gente teve esse ataque massivo às universidades e um dos argumentos era que as universidades faziam pouca pesquisa de impacto. A verdade é que as pesquisas universitárias, elas permitem dentro da universidade preocupações com eventos locais. Então, obviamente, se eu estou fazendo um estudo para melhorar uma comunidade, uma vila de 2.000, 20.000 pessoas, ela não vai ser citada ou replicada para outros espaços tão facilmente. Mas existe essa tese. Eu queria saber a opinião de vocês. A universidade hoje, do jeito que está, dentro da expertise de divulgação e etc., as pesquisas são excessivamente ralas hoje? Porque existe essa crença, né? Depende se você comparar quais universidades com o quê, assim, né? Se a gente pega a UFRN e for comparar com quais universidades. Assim, isso eu acho que a gente vê pesquisas de pontas dentro da universidade, né? A gente tem pesquisas aí enfim, a gente tem um Instituto Internacional de Física, tem muita coisa dentro da universidade, tem revistas, né, artigos, eu vejo os colegas aí publicando na área de genética, de comportamento animal, né? Um grande número de hospitais universitários, Exato, né? Então assim, não são pesquisas rasas, não são. Agora a gente tem que avaliar, até assim, tem um colega meu, cientista, que ele já falou que teve dificuldade, fez uma pesquisa maravilhosa, e ele teve dificuldade de publicar essa pesquisa numa revista de ponta, assim, porque ele acha que por ser brasileiro. Sim, entendi. Entendeu? Existe um preconceito de que... Então, não estou dizendo que brasileiro não vai publicar em pesquisa de ponta, não. Mas ele acha, porque um tempo depois saiu uma pesquisa muito similar dele, pesquisas menor, porque não é nem questão de ser brasileiro, é questão de grupos de pesquisas, tem as panelinhas também e tudo mais. Mas nós temos vários artigos publicados, temos pesquisas de ponta sim, e eu acho que cada vez está aprimorando mais. Porém, que com falta de investimento, a gente vai voltar para estaca zero. Era isso que eu ia dizer. Para você ter uma pesquisa de ponta, você precisa ter uma estrutura, Exato. Precisa ter recursos para coletar as informações, precisa ter recursos e computadores potentes para analisar, não necessariamente, né? Existe análise mais simples, mas você precisa ter uma estrutura básica. Exato. E então, a gente não tem isso em larga escala dentro da universidade, para que todo estudante que entre lá e queira fazer pesquisa, vai conseguir fazer uma pesquisa topster. E não necessariamente
basicamente, como o Felipe falou, a gente precisa, toda pesquisa que é gerada na universidade tem que ser algo visando o internacional. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar pro local. Isso. De a gente tentar melhorar o lugar onde a gente está. Porque se não for a gente a fazer isso, quem é que vai fazer? Isso. O cara da França? Ele não vai fazer isso. Então, assim, a universidade tem que ter um olhar local e um olhar de inovação a nível internacional também, porque traz renome para a universidade, traz mais recursos. Isso. Mas o fato de não ter um grande impacto em todas as pesquisas assim, não quer dizer que elas não sejam importantes. Né? E eu acho que é isso que tem que ser desmistificado. Tem um artigo que eu fiz que foi do doutorado, né? Que foi uma... eu fiz uma oficina, apliquei uma oficina com os professores da rede pública de uma cidade do sertão do Rio Grande do Norte, e ficou um artigo bem bacana. A gente avaliou isso, era sobre educação, desenvolvimento sustentável, objetivos, desenvolvimento sustentável, e eu disse, não, isso aqui a gente tem que publicar numa revista em português. Porque vai servir mais, a gente vai tentar dialogar mais com as pessoas, né? Se a gente publicar isso em português. Não tem sentido a gente querer fazer isso em espanhol, em inglês ou outra língua. Não tem sentido publicar isso em outra língua, porque a gente precisa que as pessoas que estão nesse contexto aqui, elas vislumbrem isso e vejam que isso aqui é uma coisa factível, né? E outra coisa que acontece muito é que a gente tem muita pesquisa a nível local importante e que trariam muitas melhorias se fosse implantado esse conhecimento que está sendo desenvolvido na universidade, mas que não chega a gestores. Exato. Eu lembro que teve uma menina da ecologia que foi fazer um Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos e que depois que ela fez o trabalho dela, ela apresentou na prefeitura. E eu vejo que isso não acontece muito aqui, pelo menos a nível nordeste. Não existe um interesse de validar Não existe interesse dos gestores, não existe esse diálogo aberto entre a universidade e os gestores. E, lógico, alguns trabalhos conseguem chegar, mas muitos não. E tem tanta coisa boa sendo feita nas universidades, por que a gente não aplica isso na prática? Então tem muitos gargalos aí, tem um gargalo de lá fora de ser um brasileiro, de já ter as panelinhas, tem um gargalo dos recursos, tem um gargalo do diálogo que não existe e também um diálogo direto entre os gestores e a ciência, né? É muita coisa. Eu acho que com isso a gente consegue encerrar, né? Os gargalos que têm que ser vencidos. Vencidos pela própria comunidade científica que agora, mais que nunca, tem que se fazer aparecer através do Facebook, através do Instagram, através do blog, através do site próprio. São recursos muito baratos que você consegue ter acesso. Mas também do olhar da comunidade, de compreensão de que sem universidade e sem ciência, você não consegue desenvolver um projeto e resolver problemas locais de importância. Exato. Isso, né? É isso mesmo. Então tá. Tchau, pessoal. Até a próxima.